Escorpião, existe um padrão operando na sua vida neste momento que funciona como uma corrente invisível. Você não vê a corrente. Não sente o metal contra a pele. Mas sente o peso. Sente a limitação. Sente que, por mais que se mova, por mais que tente avançar, algo te puxa de volta para o mesmo ponto. E esse ponto é tão familiar que você já parou de questioná-lo. Já o aceitou como parte da paisagem. Mas ele não é a paisagem. Ele é a prisão. E hoje, agora, neste momento, você vai aprender exatamente o que precisa fazer para que essa corrente caia. Para entender o padrão que te prende, é preciso primeiro entender como o Escorpião constrói padrões. Diferente de outros signos que repetem comportamentos por inércia ou desatenção, Escorpião repete padrões por uma razão muito mais profunda: lealdade. Você é leal ao que viveu. Leal às dores que te moldaram. Leal às crenças que se formaram nos momentos mais difíceis da sua existência porque, naqueles momentos, essas crenças te salvaram. Foram elas que te mantiveram de pé quando tudo ao redor desmoronava. Foram elas que te deram estrutura quando não havia estrutura nenhuma. Então é compreensível que você as carregue com reverência, como um soldado carrega as cicatrizes de uma guerra que definiu quem ele é. Mas aqui está o problema que essa fase está trazendo à superfície. As crenças que te salvaram num contexto de sobrevivência estão te sabotando num contexto de crescimento. O que funcionava como escudo quando você estava sob ataque funciona como muro quando o ataque já passou e o que resta é a oportunidade de reconstruir. E você tem tentado reconstruir com os mesmos escudos levantados. E por isso a reconstrução não avança. Porque escudos são feitos para bloquear. E bloquear é o oposto de construir. Ruptura 1. O primeiro padrão que precisa ser identificado é o da autossuficiência extrema. Escorpião aprendeu cedo que depender dos outros é arriscado. Que quem depende fica vulnerável à vontade alheia. Que a única pessoa genuinamente confiável na sua vida é você mesmo. E essa crença criou uma capacidade impressionante de resolver as coisas sozinho, de suportar pressões que derrubariam equipes inteiras, de se virar com pouco e ainda assim produzir muito. Mas essa mesma capacidade te impediu de receber ajuda quando realmente precisava. De pedir apoio quando estava no limite. De admitir que, por mais forte que seja, existem situações que exigem mais do que uma pessoa sozinha pode oferecer. O padrão da autossuficiência extrema não é força. É isolamento disfarçado de competência. E o que mantém esse padrão vivo não é a realidade de que as pessoas são realmente indignas de confiança. É o medo de descobrir, ao confiar, que estava errado o tempo todo. Que existiam pessoas disponíveis para ajudar e que você recusou essa ajuda por orgulho, por medo ou por uma lealdade doentia à narrativa de que só pode contar consigo mesmo. O que precisa ser feito é simples, mas exige uma coragem que Escorpião raramente exercita nessa direção. Precisa pedir ajuda. Uma vez. Para uma pessoa. Sobre algo que realmente importa. Não uma ajuda superficial que qualquer um poderia dar. Uma ajuda que exija que você mostre uma vulnerabilidade real. E observe o que acontece. Observe como o mundo responde quando o Escorpião baixa o escudo e diz, com honestidade: eu preciso de você nisto. Essa experiência, se vivida com autenticidade, vai criar uma fissura no padrão de autossuficiência que nunca mais vai se fechar completamente. E através dessa fissura, algo novo vai começar a entrar. Algo que você negou a si mesmo durante tempo demais. A experiência de ser sustentado por alguém sem que isso signifique fraqueza. Ruptura 2. O segundo padrão é mais insidioso e mais difícil de identificar porque se disfarça de virtude. É o padrão da intensidade como medida de valor. Escorpião inconscientemente acredita que se algo não dói, não é real. Que se não é intenso, não vale a pena. Que se não exige sacrifício, não é genuíno. E essa crença criou uma vida onde a leveza é suspeita, onde a facilidade é desconfiada e onde a alegria simples é automaticamente considerada superficial. Observe como você reage quando algo bom acontece sem que tenha custado sofrimento. Existe um desconforto ali. Uma sensação de que deve ter alguma coisa errada. De que o outro sapato vai cair. De que a felicidade que veio fácil vai ser cobrada depois com uma dor proporcional. Esse padrão te mantém num estado de vigilância constante que impede que você desfrute plenamente de qualquer coisa boa que a vida oferece. Porque no momento em que o bom aparece, o sistema de alerta dispara. Cuidado, isso é bom demais, prepara-se para a queda. E nessa preparação constante para uma queda que pode nunca chegar, você perde a experiência de estar verdadeiramente presente nos momentos de graça. O que precisa ser feito é permitir-se, conscientemente e deliberadamente, experimentar a leveza sem culpa.
Escolher uma coisa boa que está acontecendo na sua vida agora e simplesmente apreciar. Sem analisar. Sem procurar o lado negativo. Sem preparar um plano de contingência para quando acabar. Apenas estar ali, naquele momento de bondade, e recebê-lo como legítimo. Porque ele é legítimo. Nem toda coisa boa tem um preço escondido. Às vezes a vida simplesmente dá. E Escorpião precisa aprender a receber sem transformar cada presente em motivo de desconfiança. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ruptura 3. O terceiro padrão está diretamente ligado à forma como o Escorpião lida com o perdão. Não o perdão dos outros, que já discutimos em outros contextos. O perdão de si mesmo. Escorpião guarda os próprios erros com a mesma intensidade com que guarda as ofensas alheias. Talvez com mais. Porque quando alguém te machuca, existe pelo menos a possibilidade de atribuir a culpa ao outro. Quando é você quem erra, não há para onde transferir o peso. E esse peso se acumula. Cada decisão errada. Cada oportunidade perdida. Cada momento em que você agiu pela emoção quando deveria ter agido pela razão, ou pela razão quando deveria ter seguido o coração. Tudo isso forma um arquivo de autocondenação que cresce silenciosamente e consome energia que deveria estar disponível para a construção do futuro. O padrão de autopunição é talvez o mais destrutivo de todos os padrões que Escorpião carrega. Porque ele opera por dentro, invisível para todos, corroendo a autoconfiança e o amor próprio de uma forma que nenhuma conquista externa consegue compensar. Você pode ter todo o sucesso do mundo e ainda assim sentir que não é suficiente porque o arquivo interno continua lembrando cada vez que falhou. O que precisa ser feito aqui é um ato de misericórdia consigo mesmo. Não misericórdia como indulgência. Não se trata de justificar os erros ou fingir que não aconteceram. Trata-se de olhar para cada erro e reconhecer que, no momento em que foi cometido, você estava fazendo o melhor que podia com as informações e o estado emocional que tinha. Não o melhor absoluto. O melhor possível naquela circunstância. E o melhor possível de ontem não é o mesmo que o melhor possível de hoje. Porque você cresceu. Mudou. Aprendeu. E julgar a versão passada de si mesmo com os critérios da versão atual é uma injustiça que nenhum tribunal externo cometeria, mas que Escorpião comete contra si mesmo todos os dias. Ruptura 4. O quarto padrão é sobre controle emocional. Não o controle saudável que permite que você funcione em sociedade. O controle excessivo que transforma cada emoção num evento a ser gerenciado ao invés de uma experiência a ser vivida. Escorpião controla as emoções como um engenheiro controla uma usina nuclear. Com vigilância constante, protocolos rígidos e o medo permanente de que, se o controle for perdido, a explosão será catastrófica. E esse medo não é infundado. Escorpião já viu o que acontece quando as suas emoções explodem sem filtro. O estrago pode ser significativo. Palavras que não podem ser retiradas. Ações que não podem ser desfeitas. Relações que não podem ser reparadas. Mas entre a explosão descontrolada e a compressão absoluta, existe um meio termo que Escorpião raramente explora, a expressão calibrada. A capacidade de sentir intensamente e expressar essa intensidade de uma forma que comunica sem destruir. Que é honesta sem ser cruel. Que é vulnerável sem ser desprotegida. Esse meio termo é uma habilidade. E como toda habilidade, precisa ser praticada. O que precisa ser feito é começar a expressar o que sente em doses controladas, mas genuínas. Dizer a alguém de confiança quando algo te machuca, no momento em que machuca, ao invés de guardar por semanas até que a ferida infeccione e a expressão se torne uma explosão. Dizer quando está feliz, mesmo que a felicidade pareça vulnerável demais para ser compartilhada. Dizer quando está confuso, mesmo que a confusão pareça inaceitável para alguém que deveria ter todas as respostas. Cada expressão genuína é um ato de liberação que enfraquece o padrão de compressão. E à medida que o padrão enfraquece, a necessidade de controle absoluto diminui. Não porque as emoções ficam mais fracas. Porque a sua capacidade de lidar com elas cresce. E quando a capacidade cresce, o medo da explosão perde sentido. Porque você descobre que é possível sentir tudo o que Escorpião sente e ainda assim permanecer inteiro. Não apesar da intensidade. Através dela. Ruptura 5. O quinto padrão é talvez o mais fundamental e o que sustenta todos os outros. É a crença de que você não merece o que realmente quer. Não o que é aceitável querer.
O que realmente quer. Aquilo que surge nos momentos mais honestos, quando não há ninguém olhando, quando as expectativas dos outros não pesam, quando a única voz presente é a sua. Nesse silêncio, existe um desejo que Escorpião raramente verbaliza. Pode ser um tipo de vida que parece ousado demais. Um tipo de amor que parece exigente demais. Um tipo de realização que parece ambicioso demais. E a palavra demais é o problema. Porque essa palavra não vem de você. Vem de todas as vezes que alguém olhou para a sua intensidade e disse que era demais. Que os seus padrões eram altos demais. Que as suas expectativas eram irrealistas demais. Que você queria demais da vida, das pessoas, de tudo. E aos poucos, sem perceber, você internalizou esse demais e o transformou num limitador automático que corta cada desejo na raiz antes que ele tenha chance de crescer. O que precisa ser feito é voltar a desejar sem pedir desculpas. Permitir que o desejo autêntico ocupe o espaço que merece dentro de você sem imediatamente reduzi-lo a algo mais aceitável, mais modesto, mais socialmente palatável. Porque os desejos de Escorpião não são caprichos. São expressões de uma alma que sabe do que precisa para florescer. E reduzir esses desejos é reduzir a alma. E uma alma reduzida não vive. Sobrevive. E a diferença entre sobreviver e viver é exatamente o padrão que precisa cair para que o recomeço aconteça de verdade. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Ruptura 6. A coisa que vai fazer esse padrão cair não é uma grande ação heroica. Não é um momento de iluminação súbita. Não é uma terapia milagrosa ou uma revelação espiritual que muda tudo de uma vez. A coisa que vai fazer o padrão cair é uma decisão pequena, consistente e repetida todos os dias. A decisão de escolher diferente. Cada vez que o padrão te empurra na direção do isolamento, escolher pedir ajuda. Cada vez que a leveza aparece e o sistema de alerta dispara, escolher confiar. Cada vez que o auto-julgamento começa, escolher a compaixão. Cada vez que a emoção pede expressão e o controle tenta silenciá-la, escolher falar. Cada vez que o desejo autêntico surge e o limitador tenta cortá-lo, escolher querer. Essas escolhas pequenas, quando repetidas com a consistência que Escorpião é capaz de manter, criam uma nova trilha neural que eventualmente substitui o padrão antigo. Não eliminando-o, porque padrões profundos nunca são completamente eliminados. Mas tornando-o irrelevante. Como uma estrada antiga que ainda existe no mapa mas que ninguém mais usa porque uma estrada melhor foi construída ao lado. É assim que Escorpião se liberta. Não com explosões. Com escolhas. E cada escolha diferente é um elo da corrente que se rompe. Até que um dia, sem aviso, sem drama, sem o estrondo que você esperava, a corrente inteira cai. E você se move. Livremente. Pela primeira vez em tempo que não consegue lembrar. E nesse movimento livre, descobre que a vida sem correntes não é assustadora. É simplesmente como deveria ter sido o tempo todo. O padrão que te prende vai cair se você fizer isso. Não se. Quando? Porque a decisão já foi tomada. Você sente dentro de si. A pessoa que vai carregar esse padrão pelo resto da vida não é você. Essa pessoa já ficou para trás. O que permanece é alguém que está pronto para escolher diferente. E essa escolha, repetida com a intensidade silenciosa que só Escorpião possui, não apenas quebra a corrente. Transforma o metal da corrente em fundação para algo completamente novo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.